Quem está muito feliz de falar de psicologia das cores? Gente, eu não sei nem explicar o tanto que eu adoro falar sobre cores. Eu acho uma ferramenta tão simples e tão impactante na nossa vida. E eu tô muito feliz de gravar esse vídeo e falar disso pra vocês, porque é um dos meus assuntos favoritos dentro da decoração. Se você for ao Google, você colocar lá psicologia das cores, você vai ver muitas coisas fáceis, entre aspas. O azul é isso, o verde é aquilo, o purple, o roxo é aquilo. E elas não estão erradas, mas elas não estão explicando muito bem qual a melhor forma de usar. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas caem no erro de ler assim, a melhor cor para dormir por quarto é o azul. E ela vai lá e pinta o quarto dela de azul, e não necessariamente era a melhor cor para o quarto dela, né? Somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, temos ritmos diferentes de vida, e a gente precisa pegar essas cores, e elas precisam estar em harmonia com as nossas necessidades, com quem a gente é e com o nosso objetivo. E se a gente faz isso, aí a gente tem sim essa ferramenta muito poderosa, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu sou a Aline Brandão, eu sou designer de interiores do Way Brand Design, e eu sou a fundadora desse lugar incrível que é o Como Decorar a Minha Casa, que eu tento passar muito conhecimento, muita técnica para quem quer aprender mesmo sobre decoração e não só repetir essas dicas que a gente encontra por aí e que às vezes não tem a ver com a nossa vida, com o nosso propósito, com o nosso mundo. E uma dica às vezes solta, ela não serve para tanta coisa, tá? Vou dizer assim, eu sempre falo isso, eu adoro fazer bolo, tá? Eu adoro cozinhar, eu já vendi bolo até, então eu adoro aprender cada vez mais. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, por exemplo, pro bolo ficar mais fofinho, pra gente peneirar a farinha, peneirar os secos, né? Farinha, cacau, chocolate, açúcar, seja o que for. Se eu só peneirar, mas eu não souber a hora de peneirar, a hora de colocar a farinha no bolo, eu provavelmente não vou ter um resultado incrível. Aliás, o peneirar provavelmente vai ser só um trabalho extra que eu fiz, mas que não serviu para grande coisa, porque se eu colocar a farinha em ordem errada e ela bater demais, ela vai deixar meu bolo duro. Por isso que é importante a gente entender exatamente o nosso objetivo daquilo que a gente está fazendo, né? E na psicologia das cores, isso não muda, tá? O que eu vou propor para vocês? Eu vou deixar um link com uma brincadeira, um testezinho para você fazer, para você saber com que cor a sua personalidade combina. Eu já vou explicar melhor, vou dar o meu exemplo para vocês, que eu tô aqui até dando uma dica aqui, ó, para quem tá vendo já sabe. E eu queria que vocês fizessem, porque eu quero que vocês entendam que a decoração, o resultado da nossa decoração, ele também é um resultado de uma decoração boa, eu quero dizer, de uma decoração, que eu digo boa, não quero dizer bonita, não. Não quero dizer que necessariamente você vai colocar foto e as pessoas vão gostar ou desgostar, não é o meu objetivo. O que eu quero dizer como decoração boa é como ela contribui para a sua vida. É isso que para mim é uma decoração boa. Que ela cumpre o objetivo dela. Qual é o seu objetivo com a sua decoração na sua casa ou da vida? Ou seja, Aline, você está dizendo que se eu quero subir, né? Se eu quero subir no meu cargo da empresa, eu quero passar a ser o diretor, seja lá, esse é meu objetivo. A minha casa pode contribuir com isso? Ou se pode. A sua casa contribui com como você se sente a respeito das coisas, da vida, de você. Como isso não vai influenciar no seu trabalho? Influencia. E então, não vou conseguir fazer assim, em um vídeo, falar o tanto de coisas maravilhosas sobre as cores, mas eu comecei com esse quiz para vocês
pensarem um pouco sobre vocês, sobre um autoconhecimento, para vocês entenderem e pensarem como isso pode contribuir na sua vida, tá? E não na vida de todos, porque isso não existe uma coisa que é boa para todo mundo. Todas as cores têm, digamos assim, a polaridade positiva e a negativa, tá? Todas as cores, elas podem ter características positivas e negativas. Que é? Vamos começar a falar um pouco sobre isso? Vamos direto, vai. Isso não é energia, tá? Às vezes quando eu falo sobre cor, as pessoas acham que é uma ligação energética, apesar de ter curas energéticas através das cores. O que eu tô falando é neurociência, ou seja, é um estudo da nossa mente que se faz para entender como a gente se relaciona com cada cor. O que aciona no nosso cérebro cada cor? Então é por isso que, de um modo geral, as pessoas falam, usa azul no quarto, entendeu? Porque aciona uma calma e pressupõe-se que todo mundo queira dormir. Então, né? Mas qual que é a ideia disso tudo? O nosso cérebro, eu vou falar assim de uma forma muito rápida e sem muitos detalhes, tá? Mas o nosso cérebro, ele tem a área consciente e a área inconsciente. Na área inconsciente é as nossas respostas rápidas para a vida. Digamos assim, que é o que faz com que a gente consiga sobreviver. Por quê? Porque a nossa consciência é aquilo que a gente faz conscientemente, ou seja, eu vou pegar nesse tecido, eu vou pegar na minha roupa agora, eu estou pensando, isso é importante. Vamos lá, você sabe dirigir? Eu sei. Eu lembro que eu aprendi a dirigir na autoescola. Quando eu cheguei na autoescola, nas minhas primeiras aulas, o professor, eu tava morrendo de medo, porque eu nunca tinha dirigido, nunca tinha nem tido interesse de dirigir. A direção, para mim, ela foi um passo da liberdade, assim. Se eu não vou ter autorização para dirigir, não vou poder dirigir, então não preciso aprender. Então, quando eu podia legalmente dirigir, eu quis aprender, porque eu sabia que eu ia pegar o meu carro e sair pelo mundo, né? Então, aqui estou, né? Fui lá na minha primeira aula e aí o professor começa a ensinar como que liga o carro, o cinto e a ordem do que se tem que fazer, porque não se aprende a dirigir na autoescola para simplesmente se dirigir bem, né? Você aprende a dirigir para você passar num teste. Então, existe uma ordem. Você primeiro precisa fazer X, arrumar o espelho, ter certeza que tá tudo no lugar, depois colocar o cinto, ver se a marcha ali tá no neutro, né? Liga o carro, põe a marcha, aperta um pedal, a embreagem, o outro, solta a embreagem devagar. E tudo isso tinha que ser processado, eu tinha que pensar literalmente como fazer isso. Primeiro, faz isso, não esquece, a lista. Isso é meu lado consciente, isso é a minha consciência trabalhando. Quando eu já aprendi, tirei minha carta de motorista, hoje que já faz 18 anos que eu dirijo, metade da minha vida, eu já pego um carro e às vezes eu vou para um outro lugar sem nem lembrar do que eu fiz lá dentro. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu que fiz faculdade à noite e eu precisava pegar a estrada para chegar na minha casa, diversas vezes chegava em casa sem nem saber como eu tinha saído. Não tô falando de questão porque você bebia, passava no bar, tomava qualquer coisa, não. Eu tô falando assim, a vida se tornou tão natural aquilo pra mim, tão automático, que eu ia primeira, segunda, terceira, quinta, pego estrada, volta, chego em casa, paro o carro, e eu nem tive a consciência daquilo que estava passando. Eu estava pensando sobre o meu dia, sobre um trabalho que eu precisava entregar. Quem nunca não faz isso com outras tarefas do dia? Qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente começa normalmente no consciente e depois a gente manda para o inconsciente. E aquilo se torna um hábito, se torna uma coisa automática, tá? Porém, o nosso inconsciente, ele também é onde ficam os nossos instintos. Coisas de sobrevivência mesmo, que a gente precisa. E a leitura que a gente faz das cores ao nosso redor, ela tem a ver também com os nossos instintos. É como se elas passassem uma mensagem pra gente. E a gente fizesse essa leitura inconscientemente. É por isso que às vezes eu falo de uma cor e a pessoa fala assim, não, eu não me sinto assim com essa cor.
Pode ser que você não se sinta, porque pode sim acontecer de você ter passado por algum trauma com aquela cor, por exemplo, e isso ter te gerado e aquilo te trazer, né, a emoção do trauma, né, que é isso que acontece. Ou pode ser, se nada aconteceu, pode simplesmente ser que você não tenha consciência de como aquilo te influencia. Por isso que é legal falar, porque você presta atenção. E se você vê que de repente você tá assim, sabe? Porque dificilmente você vai falar assim, errei na cor que eu escolhi para minha casa porque estou me sentindo mal. Mas talvez você sabendo as emoções que aquela cor traz, você pode fazer essa avaliação, ou pode tentar mudar e ver se aquilo melhora. Óbvio, né, gente? Eu não tô falando de um milagre, né? Se você tem insônia, pintar seu quarto de azul pode não ser um resultado bom. Porque atrás da sua insônia existem outros fatores e tudo precisa estar em harmonia na nossa vida para as coisas funcionarem. Mas ajuda, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo mesmo que a gente falou da cor. Quando a minha filha nasceu, ela teve icterícia e ela teve que ficar debaixo de uma luz azul. Por muito tempo, ela ficou no nosso quarto, na luz azul dentro do nosso quarto, ela não ficou no berçário. E eu e meu marido estávamos lá, foi uma experiência muito ruim, porque apesar da icterícia ser simples, eu tinha um filho que não tinha nem 2 anos, que estava em casa, e ele nunca tinha ficado longe da gente tanto tempo, e, bom, dentro de hospital, na fase inicial de amamentação, com aquelas dificuldades, pronto, foi uma fase meio estressante, aquela luz azul muito forte lá. Pronto, dizem que azul é bom para relaxar, né? Meu marido detesta azul no quarto para dormir. Por exemplo, a gente tem uma lâmpada, porque quando a gente fala de cor, não necessariamente você precisa escolher também a cor da almofada, etc. A lâmpada também pode ser, como tipo se usa na cromoterapia, por exemplo. Então a gente tem uma lâmpada de LED colorida no nosso quarto, que a gente pode escolher a cor que ela fica, e quando eu colocava no azul, para eu relaxar para dormir. E meu marido sempre mudava, eu não sabia por quê. E isso não me afetou, por exemplo. Mas ele afetou, ele fala, eu não gosto, me lembra das emoções daquele hospital. E ele soube identificar, porque às vezes a gente não sabe. E, enfim, então é isso que eu tô falando, que não dá para generalizar falando de cores, tá? Então, vamos falar do desafio, que é a brincadeira? Você vai estar lá falando umas perguntinhas e você vai escrevendo o que mais se relaciona com a sua personalidade. Porque pode ser que você tenha relacionamento com 2 ou 3 cores, mas a que mais se relaciona. E aí, não é nada científico, tá, gente? É uma brincadeira feita por mim, que é só para você mais ou menos saber com que cor a sua personalidade parece, para você saber onde não jogar lenha. O que eu quero dizer com isso, Li? É o seguinte, eu sou, gente, ariana com ascendente em Sagitário, lua em Sagitário, ou seja, eu tenho 3 elementos de fogo no meu mapa astrológico, na parte principal, digamos assim, né? Nos 3 pontos principais. Eu sou literalmente um vermelho, assim. Eu posso, às vezes, ceder um pouco mais pro laranja, às vezes mais pro violeta ali, pro roxo ali, né? Chegando perto do roxo, eu até posso, do vinho ali, sei lá. Mas, de um modo geral, eu sou impulsiva, eu sou muito ativa, eu sou muito passional pelas coisas, assim. E sim, eu posso puxar para o lado negativo, de ser mais raivosa, de ser mais daquele impulso negativo, né? De dar tipo, umas estouradas, tá? E há um tempo atrás, apesar de eu saber disso das cores há muito tempo, porque eu já trabalhei como personal stylist e isso já era usado, né? Eu já tinha me apaixonado por isso antes, quando eu era mais nova, e eu tinha feito uns trabalhos como personal stylist. E aí, mas eu não levava tão a sério. E eu gosto de cores escuras, eu gosto de cores fortes e contrastantes, eu gosto de preto, eu gosto de preto, eu gosto de cinza, eu gosto de uma cor meio urbana, né? Eu sou paulistana, não sou só paulista, eu sou paulistana, enfim. E a minha casa, ela seguia meio que por aí, por essas cores muito fortes, e etc. Assim, eu tinha elementos vermelhos, eu não tinha muito, mas eu tinha umas poltronas, umas coisas assim, que davam aquela quebrada no vermelho. Mas aí eu comecei a perceber
que se eu já tenho essas características, eu não preciso, tipo, se meu foguinho, vamos fingir que eu sou um fogo, se eu jogo mais lenha nesse fogo do que eu sou, né, no meu caso vermelho, esse fogo vai aumentar. E eu talvez extrapole naquilo que eu sou. Então eu comecei a me preocupar em ter uma decoração que equilibrasse o meu vermelho. Que fosse da minha cor oposta no círculo cromático, que é o verde. Então tem coisas de verde, coisas de azul, até um pouco de amarelo, pode favorecer para eu manter ali um equilíbrio daquilo que eu quero ser. Tá? Agora, se eu tivesse muitos elementos vermelhos, isso me agitaria demais. Isso me deixaria meio ansiosa, meio nervosa. E talvez eu não soubesse. E eu gosto de vermelho, tá? Hoje eu até me vesti de vermelho. Gosto bastante desses tons escuros de vermelho. Então, é algo a gente se pensar. É essa proposta que eu quero te fazer. De equilibrar a sua... E aí entra os desafios, porque o meu marido é uma personalidade oposta à minha. Né? Então, se eu acalmo demais na casa, ele pode também ser afetado, né? E aí ele se acalma mais do que ele é. Essa é a história, né? A gente vai tentar equilibrar. E equilibrar nas fases diferentes da nossa vida, porque pode ser que tenham fases que eu esteja mais agitada, por qualquer motivo que seja, e fases que eu esteja menos. Então, eu posso usar as cores para equilibrar esses elementos da minha vida. Deu para entender? Vou fazer aqui contar uma historinha para ver se ajuda vocês a pensarem dessa forma. Eu adoro fazer fogueira. Surprise, né? Acabei de falar que eu tenho muitos elementos em fogo. Eu sou aquela pessoa que eu ia para uma casa de campo que é meio fria, desde que eu sou criança, e eu sempre gostei de acender aquela fogueira. E eu sempre gostei, sempre que eu vou, pode estar meu marido, meu pai, seja quem for, né? Junto, minhas amigas, seja quem for, eu sempre sou a pessoa que acende. E eu adoro. Eu acendo as churrasqueiras dos lugares, né? Eu adoro. Então, a gente sabe que o fogo tem que ser equilibrado, né? Se eu coloco muita lenha, ele vai sair do controle, ele vai ficar muito forte, ele vai queimar, ele vai deixar desagradável o ambiente. Assim, se eu deixar ele com um pouquinho a lenha ali, ele vai morrer. E para isso está cada elemento da nossa vida, né? Então, vamos supor que a minha fogueira do vermelho, ela está acesa. Isso é bom. Ser quem a gente é sempre bom, tá? Não é que a gente queira apagar quem a gente é. Só que então, assim, eu tenho lá a minha fogueira no vermelho, né? Digamos assim, aquele meu fogo do vermelho, ele já tá no ideal, digamos assim. Não é nem forte nem fraco. Talvez ele seja forte. O meu, assim, normalmente, né, ele é um pouquinho forte, vamos supor. Hoje em dia já não mais, mas já foi. Se eu jogar mais lenha no vermelho, que é disso que eu tô falando. Então vamos lá, vamos pensar, tá? Tá ali a fogueirinha. E a fogueirinha é como se ela fosse as nossas características, tá? Então, assim, o ideal é que ela fique controlada. Quem vai saber disso? Você. Então, se eu percebo que ela tá ardendo muito em certas características, eu que vou ter que deixar de colocar ali as madeiras, ou até talvez jogar um pouquinho de água, não sei, para ela baixar um pouco, ou colocar umas madeiras um pouquinho mais úmidas, né, ou diminuir e esperar. Agora, se eu ver que aquela fogueirinha tá quase apagando, sou eu também que tenho que colocar mais tronco, um tronco seco, um tronco bom, um tronco de repente maior, que vai queimar por mais tempo. Deu para entender o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que manter a nossa... Quando eu digo colocar a madeira, eu quero dizer até das cores. As cores têm as suas características. Se você já é daquele jeito, se você ficar atacando madeira ali, a cor que justamente favorece, que faz com que você seja cada vez mais daquele jeito, isso não vai ser bom. Assim como se você esquecer lá, pode ser que a sua fogueira daquela característica, daquele elemento se apague. E tem horas que a gente precisa de mais calmaria, mas tem horas que a gente precisa de mais raiva. Raiva que eu quero dizer não é raiva do sentimento, a raiva do sentimento explosivo. Às vezes a gente precisa de um sentimento mais de força para resolver alguma coisa e às vezes a gente precisa da tranquilidade. Então a gente pode usar, e é por isso que eu gosto das cores nesse sentido. Porque você pode usar nas cores, por exemplo,
nas almofadas. Eu particularmente acho que o jeito mais fácil de usar cor é tentar manter a casa, o grande, o caro, o mais neutro possível e usar decoração, roupa de cama, almofada, a peseira da cama, o chalezinho que você vai jogar no sofá, essas coisas, os quadros, essas coisas em cores que possam, né, fazer parte. Até pro verão e pro inverno, tá? Não estranhem que normalmente a coleção de verão tem uma cara de verão e a de inverno de inverno. Porque uma coisa pode aquecer, não é só aquecer fisicamente, é um calor interno, sabe? E pode te ajudar. Então vamos direto ao ponto? Vamos falar sobre cada cor? E vamos tentar... Quando eu falo isso, se você já fez o teste, você já sabe qual é a sua cor, tentar imaginar quem a gente é e o que equilibraria o nosso jeito de ser, o que favoreceria, tá? Então, eu vou começar muito falando pelos neutros, que eu acho mais fácil. Eu gosto sempre de começar pelo branco. Eu acho o branco uma cor muito boa e ao mesmo tempo subestimada nesse sentido. Por quê? Um branco, ele é uma cor que ilumina, né? Quando o sol bate, ele reflete luz, então ele é muito bom para manter para parecer que o espaço é maior, mais iluminado. Não à toa, quando você vai, se alguém já chegou aí para lugares muito quentes, assim, às vezes de praia, ou para Grécia, ou para, enfim, alguns lugares assim, muitas vezes as casas são brancas. E isso para refletir não só a luz, como o calor para longe, né, para mandar embora. E digamos assim, e manter o ambiente interno mais fresco. O branco, ele tem essa característica da luminosidade, da pureza, né? Da paz, né? Aqui a gente fala muito do branco como uma característica de paz, de equilíbrio, porém ele também pode ser uma cor fria. Se a gente parar para pensar, algo muito iluminado pode nos mostrar demais, né? Pode nos fazer enxergar coisas que a gente nem gostaria de ver. Então talvez por isso o branco ele ilumine até a gente demais. É por isso e não à toa que no Big Brother eles escolhem um quarto totalmente branco, porque isso pode ser muito perturbador, pode causar sentimento de angústia, de mal-estar, sentimento de frieza, de tristeza. O hospital normalmente é branco justamente pela facilidade de identificar uma sujeira, né? De identificar alguma coisa. Então, né? Você pode perceber mais claramente que as cores estão limpas, que as coisas estão limpas quando se está no branco. E normalmente a luz é branca, porque também a luz branca também nos ajuda a enxergar detalhes. Por isso que normalmente é usada também num hospital, numa cozinha, né? Que a gente precisa enxergar melhor os detalhes. E muitas vezes a gente associa isso a um quarto de hospital, a solidão, a tristeza. Então quando a gente usa o branco, tem muita gente, é muito comum as pessoas falarem assim, eu gosto muito do branco, eu acho lindo tudo branco, mas quando ela escreve, ela dá a entender que ela gosta de um bege, na verdade, de um creme, não é um branco. Branco, eu tô falando do branco puro, porque toda vez que eu caminho para outra cor, eu também estou adicionando outros elementos daquela cor dentro da minha característica. Não à toa o laranja é uma mistura do vermelho com o amarelo. Também nas características, entendeu? Não à toa um verde traz elementos do azul e elementos do amarelo, porque são as misturas. Então, se eu estou falando de um off-white que já deixou de ser aquele branco puro, ele já reflete menos luz, ele já não é tão frio, né? Ele já traz um tom, às vezes um pouco mais amareladinho, às vezes um pouco mais acinzentado. Ele já começa a trazer outras características. Tá? Então, não estou dizendo que o branco não é bom, estou dizendo que o branco exagerado pode ser ruim. E não é sempre, tá? Vamos lá. O preto, a ausência total de luz, é totalmente o oposto. Ele diminui, ele aperta, ele é escuro. Você imagina que se os instintos estão ligados, né? Nossos instintos estão relacionados ali, relacionam as cores para tentar entender o mundo e através das emoções, que é o que eu já expliquei para vocês. Imagina que o preto é uma ausência total de luz. O que num mundo
qualquer, até hoje, é uma ausência total de luz. O que é um corredor escuro que você não conhece? É assustador também, né? É mistério, não é? É um pouco misterioso, é um pouco sério, é contemporâneo também, né? E traz aquela ideia meio do urbano, mas também pode trazer dessa solidão, dessa tristeza, essa coisa de estar sozinho. E pode diminuir muito os espaços. Então, se você gosta do preto e você gosta dele na sua vida e você quer colocar, sei lá, nos móveis, etc., é legal que você saiba jogar isso com a claridade de outros elementos para dar uma amplitude no seu espaço e não deixar ele menor. Agora, óbvio, se você já tem um espaço grande, isso não vai ser um problema, tá vendo? É pessoal. Se você tem um espaço pequeno, quanto mais claro, mais amplo vai parecer, né? Mas também não adianta você clarear tudo e colocar um negócio gigante no meio da sua sala. As coisas caminham juntas. Vamos para lá? Então, a gente falou do preto, a gente falou do branco, vamos falar do cinza. O cinza, ele é essa coisa da cidade, né? Ele tem cara de cimento. Ele tem cara de contemporâneo também, de algo moderno, de algo totalmente urbano, né? Dificilmente a gente vai encontrar um cinza num lugar muito natureza e etc, né? O cinza a gente vê no asfalto, no tom da cidade. O céu, às vezes, é um pouco mais acinzentado. Tô falando de São Paulo, né? Que eu sou de lá. Mas dos prédios, né? Aquele tom de cinza, ele traz essa coisa urbana. E isso é legal, dá um ar moderno. Normalmente o cinza e o preto, quando se quer dar esse olhar meio industrial, meio contemporâneo numa decoração, os elementos vão junto, tanto o cinza quanto o preto, e eles dão esse ar. Agora o preto também, uma coisa que eu não falei, que o cinza também tem essa característica, é que às vezes ele dá um ar um pouco de distância. Quando você vê uma pessoa vestida toda de preto, você às vezes associa um pouco a arrogância e você acha que aquela pessoa é inacessível, e você tem mais dificuldade de falar com ela. Isso pode acontecer no ambiente também, você ter uma sensação de inatingível, de inacessibilidade ali, tá? Enfim, quando a gente já fala do bege, o bege ele pode ser mais frio ou mais quente. Quase toda cor pode ser fria ou quente. E uma cor mais fria de bege, ela é uma cor que quase se aproxima de um cinza. Ele seria um cinza quente, é um bege frio. É uma cor, por exemplo, que se você não quer você gosta do cinza, mas você não quer dar aquela frieza, esse tom de cinza mais pro bege, ou do bege mais pro cinza, ele vai te ajudar a manter um pouco da frieza, mas já dando uma esquentada. E o contrário também, né? Existe aquele bege que ele vai chegando mais no amarelo. Ele é um bege mais alegre, mais aberto. É um bege que é como se fosse um marrom quente ali, bem clarinho, e ele acaba trazendo esses elementos do marrom. Esses elementos de calor, de confiança, de paz também, de equilíbrio, de limpeza, porque eles também são mais claros, são tipo chegando perto do branco. Isso é uma coisa também legal de se dizer, tá, gente? Quando a gente fala de características de uma cor, quanto mais vibrante e tal ela for, quanto mais pura ela for, mais ela tem essas características, né? Se você gosta daquela cor, mas você não quer atingir o ponto máximo, digamos, de características, às vezes você clareia, né? Um amarelinho clarinho, ele não é a mesma coisa do que um amarelo vibrante, mas ele ainda traz alegria, ele ainda traz criatividade e características do amarelo, só que de uma forma mais discreta, às vezes de uma forma que não te perturbe, porque o amarelo também pode ser perturbador, tá? Então, quando a gente fala do bege, o bege já é uma cor clara, né? Quando a gente fala do bege, o bege é uma cor clara. Se ela for escura, ela vai começar a cair no marrom. Então, ela já é uma cor que existe, que tem uma pureza também, que tem uma seriedade, né? Que tem uma cara de confiança, uma cara de equilíbrio e bem-estar, por ser clara, né? Porém, ela pode adquirir uma característica mais fria, mais distante, mais urbana, ou uma característica um pouco mais calma,
calma, alegre, enfim. Essas coisas. E como eu citei o marrom, acho que a gente pode falar do marrom. Quando eu falo do marrom, às vezes tem pessoas que se ofendem, porque muitas vezes quando a gente coloca lugares marrons, assim, com muito tom de marrom, as pessoas acham que parece, é a casa da minha avó, e às vezes quem é mais velho fala, mas eu sou vó e eu nem tenho uma casa marrom. Só que o marrom, ele é uma cor de muita confiança. Se você quer passar confiança para as pessoas, às vezes numa reunião, em alguma coisa assim, ou você é muito jovem, você, sei lá, é advogado, é super jovem, você quer ter um escritório que passe confiança. Se o seu escritório tiver uma cara muito jovem, pode ser que as pessoas confundam a sua juventude e a falta de experiência com o fato de você não saber o que você está fazendo, porque é comum isso acontecer. Porém, a gente julga que as pessoas mais velhas são mais sérias, porém mais confiáveis, traz uma certa sabedoria, como se aquilo, sabe? É isso que o marrom traz pra gente, essa sabedoria, essa seriedade, essa coisa mais madura, né? Dificilmente se usa marrom em coisa de criança, por exemplo. Porque a gente não associa naturalmente o marrom com coisa de criança, não que não possa ter, porque a cor, ela também é ela, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando que o marrom seja algo que remete ao antigo, e eu acho que também tem esse negócio do antigo, porque é a cor de muita madeira, e antigamente se usava madeira mais escura, então as casas eram muito marrons, porque era piso de madeira, móvel de madeira, móveis grandes de madeira, muitas vezes o sofá era com tecido marrom, então aquela casa ficava assim, muito marrom, era muito comum isso antigamente. Agora, se eu gosto do marrom, eu consigo usar ele num recorte mais moderno, ele vai perder um pouco a cara de antigo. Você entende? Agora, se eu tentar colocar o marrom num móvel que já é antigo, dificilmente a gente vai conseguir tirar a cara dele de antigo, daquele móvel. Porém, ele pode estar localizado num ambiente mais moderno. Tá? Então tudo é um jogo de equilíbrio. Nunca isso é desse jeito, aquilo é daquele jeito. Se você pega uma cor que tem uma cara mais contemporânea e você tenta jogar numa coisa mais antiga, normalmente você vai fazer com que aquela coisa pareça mais nova. Se você pega um marrom, que é uma cor com uma cara mais antiga, mas você joga numa coisa contemporânea, isso obviamente vai ter uma cara mais contemporânea. Dá pra você ser moderna e ter um marrom na sua casa. Tá? Assim como, entendeu? É equilíbrio. É você tentar entender. Se você não quer que aquilo, você sabe que aquilo sugere para sua mente que é algo de certa sabedoria, sabe assim, aquela coisa. Mas na verdade você gosta de uma coisa mais divertida, pronto, você vai precisar trazer para uma coisa mais atual, com outras cores e fazer esse mix, tá? As pessoas, eu acho que uma coisa que eu gosto de dizer, essas cores neutras que eu falei, elas são boas para praticamente todos os lugares. Agora você pode fazer uma escolha de um mix de 2 neutros e alguma cor ou 2 cores, tá? Porque ela normalmente combina com praticamente todas as cores. Um dia eu faço um vídeo para vocês entenderem como funciona essa combinação de cores, mas de um modo geral, uma cor neutra, ela é neutra justamente porque ela acompanha quase todo mundo muito bem, tá? Então, de certa forma, você pode criar, através disso que eu falei, o que você acha que pode trabalhar melhor, de acordo com o seu objetivo. Escolher as cores neutras. Quando a gente fala de cor mesmo, é quando normalmente existe as guerras, não tanto as cores frias, não tanto azul, verde, essas cores são cores que a maioria das pessoas gostam, tá? Mas quando a gente começa a falar de cores muito fortes, muito impactantes, é muito comum existir assim, tanto pessoas que ficam muito perturbadas, quanto pessoas que se sentem completamente à vontade e amam aquela cor. E enfim, é particular. E é por isso que eu falo que a gente tem que saber mais do que eu gosto, porque talvez você até goste, mas você entende que aquilo te faz se sentir de uma forma e você prefira não colocar e não usar, e é o ideal, certo? Então vamos lá. Existem alguns estudos que indicam que o azul é a cor favorita da maioria das pessoas, assim, né? Mais pessoas gostam de azul. Acredito que a gente, desde sempre, esteja habituado, o ser humano, ao azul, porque o azul é a cor do céu, né? E isso remeta a um dia bonito, não é? Porque se o céu tiver cinza, você sabe que provavelmente vai chover. Se tiver escuro,
tal. Agora, um dia bonito, aquele dia que o sol tá né, brilhando e etc, normalmente traz um céu azul muito bonito. Até nas mídias sociais tem uns estudos que as fotos mais curtidas normalmente têm um bom elemento de azul. O azul é uma cor que traz muita paz. Traz, sabe, ajuda a gente com a nossa paciência, diminui os níveis de estresse, nos ajudam a, sabe, a relaxar, tá? Só que a gente tem que lembrar que tudo aquilo que baixa demais também pode chegar num grau de tristeza, pode chegar num grau de relaxamento excessivo, né? E o azul não à toa, ele é um indicativo de tristeza. Em inglês a gente fala, quando a gente tá triste, I am blue, né? Eu estou azul. Ele carrega essa característica. Assim como no filme Divertidamente, a tristeza é azul. Tá? Então, por que eu tô te falando isso? Porque o azul é aquela cor que todo mundo indica para quarto, né? Já falei sobre isso. E às vezes você é uma pessoa que tem depressão e o seu problema não é dormir ou não é descansar necessariamente, é justamente ter vontade de fazer qualquer coisa. Então, ter muito azul pode te deixar mais ainda sem vontade. O que você vai precisar provavelmente é de uma cor que te dê um impacto, uma força, uma vontade de acordar. Porque o quarto tem dois elementos, né, gente? Ele serve para descansar, mas ele serve pra gente acordar também. E se você é uma pessoa que não tem problema com sono, você vai lá e tá com azul, pode ser que você tenha muito mais dificuldade de sair da sua cama e despertar e viver do que se você tivesse um quarto numa outra cor um pouco mais ativa, tá? Então, o azul baixa tanto que pode até ser demais. Como eu falei, toda cor tem os dois elementos. Mas pode ser que você seja uma pessoa muito ativa, elétrica, blá, 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 e o azul contribua perfeitamente. Lembra da fogueirinha? É como se você tirasse um pouco a lenha da sua fogueira. Se a sua fogueira for muito assim, elétrica, você pega e tira, é como se você deixasse o fogo abrandar. E aí é legal. Agora, se você já é muito calmo e aquela sua fogueirinha de calma, de tranquilidade é muito forte, talvez até demais, você jogar lenha, não, né? Talvez o seu objetivo no quarto não seja dormir bem, talvez seja, sei lá, melhorar a sua relação sexual. E o azul vai te ajudar? Será? Né? Então a gente precisa, por isso que eu não gosto de falar exatamente assim. Ponha azul no quarto, ponha verde, não sei onde. Eu acho que dá para usar toda a cor em todo lugar, tá bem? Desde que esteja alinhado com o seu objetivo pessoal. E agora então, já que a gente falou do azul, vamos falar do verde. O verde, na minha opinião, é a cor que menos tem coisas negativas. Que, assim, menos vai te influenciar de forma negativa, na minha visão. Por quê? O verde, gente, é assim, né? A gente tem o frio e o quente. O frio é o azul, o quente é o amarelo e o verde é o meio. Então o verde é como se ele literalmente fosse o equilíbrio. Ele fosse a harmonia, ele fosse ele tem a calmaria do azul, mas ele tem o amarelo, que é elétrico, que é energético. Então ele tem um pouquinho dos dois. Ele sabe ser calmaria, ele sabe ser criativo, entendeu? Elétrico, ativo. Mas ele sabe ser calmaria, ele sabe ser paz, ele sabe ser paciência. O azul ajuda, né? O azul ativa esses tipos de sentimento. Então, e o verde, ele é a cor da nossa vida, né, gente? Assim, tipo, do ser humano, desde que a gente gente, né? Desde que o ser humano existe, o habitat. E o verde é a cor do habitat do ser humano, gente. É o habitat dos animais, que é a cor das florestas, das folhas, da vida. Então, é muito natural, e isso é super científico, que a gente se sinta muito bem com o verde, que isso ajude a equilibrar muito a sua vida. Por isso que planta ajuda tanto. Por isso que é importante você ter contato com a natureza, com o verde, com as plantas. Tudo isso é estudado, que auxilia muito no seu bem-estar, alivia a sua carga de estresse e etc. Tá? E aí, como eu falei, o verde ele pode ser usado dessa forma, tanto nas cores das peças, das paredes, etc, como com plantas, né? E eu sou suspeita, eu adoro. Eu acho que você tem dúvida de uma cor para colocar no seu quarto, na qual você queira dormir bem, mas queira acordar bem, então o verde é uma boa cor. Enfim, essa é a minha opinião sobre o verde. Ele não tem muito polaridade negativa,
tá? Então, ele pode se tornar, se você tá muito deprimido, ele pode não ser tão bom? Talvez, por causa se ele for muito azul, mas se ele for puxado mais pro amarelo, provavelmente não. Então isso também é bacana, tá? Se ele for um verde que ele está mais próximo do azul, ele vai ter mais características próximas do azul do que se ele for um verde mais próximo de um amarelo, tá? Então quando você vai escolher também, eu amo verde, escolhe a tonalidade que tem a ver com o seu objetivo. Se eu escolher aquele verde que às vezes a gente chama de um verde água, que às vezes a gente chama de azul, né? Que às vezes uma pessoa acha que é verde e outro é azul, a gente está puxando para características mais do azul. Se a gente estiver puxando para aquele verde bem aberto, tarará, a gente está falando mais do amarelo. E como eu já falei tanto do amarelo, eu vou falar do amarelo, porque o amarelo é criatividade. Amarelo é sol, é dia, é atividade, é como se sua mente dissesse, amiga, acorda, tá na hora de levantar. Então é atividade, é criatividade, é ação, é alegria. No filme Divertidamente, o amarelo é o tom da alegria, porque é alegria. Só que o amarelo, ele também, esse sentimento de êxtase, esse sentimento de alegria, ele é cansativo, ele pode gerar estresse, ele pode ser muita informação para nosso sistema e isso pode gerar um estresse, uma vontade de sair logo dos lugares. É comum se usar amarelo quando as pessoas não querem que você fique muito tempo lá dentro. Você pode ficar meio perturbado, muito ativo. Ele te ajuda no foco, porque ele meio que alerta a sua mente, ele alerta, né? Vamos lá, nada é por acaso, gente, o sinal do farol, o alerta é em amarelo, né? Então, ele alerta a sua mente, é como se ele desse um foco. Vamos supor que o amarelo seja um café, sabe assim? É uma delícia tomar um café de manhã, mas se você tomar 10, você vai ficar demais, não é? O amarelo é a mesma coisa. Ele tem que ser usado na medida certa, porque pode te causar estresse, pode te deixar muito acelerado. E isso pode ser cansativo no dia a dia. Pode ser um pouco até se tornar, essa alegria dele pode se tornar até um pouco deprê, de tão elétrica. E já que eu tô falando em ser elétrico, se você é uma pessoa que sofre de hiperatividade, de algum tipo de hiperatividade, pode ser que o amarelo seja muito para você e para o seu filho. E é muito comum a gente usar muita coisa amarela em quarto de criança. Então, às vezes, se seu filho é uma criança muito excessivamente ativa, talvez o amarelo não seja a cor adequada, tá? Então, vou pular do amarelo pro laranja, né? Vamos caminhar ali em direção ao vermelho. O laranja, ele é exatamente como eu falei do verde, que ele é o amarelo, que ele tá entre duas cores, o laranja está entre o amarelo e o vermelho. Só que tanto o amarelo quanto o vermelho são cores ativas. Então, isso se mantém no laranja, apesar de ter um equilíbrio maior, ele não é nem tão vermelho, nem tão amarelo, ele é uma cor ainda que aciona a atividade, que aciona também a criatividade, que aciona o despertar, que aciona a alegria também, e é uma cor que também pode estimular a fome, tá? Assim como o vermelho. Não à toa usamos isso muito em restaurantes, tá? Então, se você tem, por exemplo, problemas de impulso, de comer por impulso e etc., o laranja nem o vermelho são cores adequadas para você, tá? Se essa sua ansiedade te causa uma agitação para esse lado, você tem que tomar cuidado com essas cores. E o vermelho, que eu falei que eu sou uma pessoa da cor vermelha, é uma cor alegre, é uma cor sensual, né, gente? O vermelho, a gente imagina já aquele vermelho, o vestidinho vermelho, blá blá blá, a gente tem aquela ideia da sensualidade, da sexualidade, do feminino. E aí a gente vai para aquela coisa da impulsividade, da explosão. O vermelho é uma explosão, e aí a explosão pode ser positiva ou negativa, então ela pode pular para raiva, para sentimentos um pouco opostos, além da explosão de alegria, de fazer, mas ela é uma cor muito boa para gerar uma atividade, né? Então se você precisa iniciar algo e etc, o vermelho ele pode influenciar essa sua impulsividade e te fazer ir para esse lado, né? Então, como eu tava brincando, eu tava falando, as características do vermelho combinam muito comigo, e justamente por isso eu uso pouco vermelho na decoração,
Na roupa eu ainda gosto, ainda uso, acho que combina com o meu tom de pele, mas enfim, na decoração eu evito. Não que eu não tenha um detalhe ou outro com o vermelho, e um vermelho mais fechado, ou seja, aquele vermelho que é mais acinzentado, que não é tão vibrante. Isso também, tá, gente? Eu falei do claro e do escuro, mas o vermelho, as cores que elas têm aquele tom mais fechado, mais acinzentado, elas também neutralizam um pouco o poder da cor. Então, se você gosta daquela cor e quer usar, se você usa um tom mais fechado dela, ele neutraliza um pouco. Então, o vermelho, eu gosto, por exemplo, esse vermelho é um vermelho mais fechado, tá? Ele não é um vermelho tão aberto e médio, né? Poderia ser mais escuro ou até chegando próximo do marrom. E vamos pra lá. Então agora eu falei do laranja, eu falei do vermelho, eu tô seguindo assim as cores do círculo cromático. Eu vou agora para o roxo. Pode ser no roxo mesmo. O roxo é uma cor que no Brasil pode ser associada ao luto. Então, dependendo do uso do roxo, a gente pode ter uma sensação de sabe, de mórbido ali, de algo meio mórbido, meio, né, casa do vampiro, sabe? Só que o roxo, gente, é uma cor que ela era muito difícil de ser encontrada, então era muito difícil de se achar tecidos nesse tom. Então, quem usava eram só pessoas muito importantes. Rei, rainha, papa, sabe, assim, o alto clero das religiões, dos lugares, era quem podia usar roxo. Era uma identificação de que aquela pessoa estava acima. Então a gente ainda identifica o roxo com esse status de algo, às vezes até religioso, espiritual, tá? O roxo, quando eu estava falando sobre energia, o roxo mais puxado para o violeta, que é aquele roxo mais próximo do rosa, assim, ele é usado em cura, porque é uma cor muito que ativa a nossa espiritualidade, a nossa criatividade, porém, como eu falei, no Brasil especialmente, ela pode ser associada ao luto. Então, dependendo do tom da sua casa, pode ser que a gente comece a pegar o roxo com um ar de depressão, né, de tristeza, de perda. Então, é aí que a gente entra o nosso cuidado com o roxo. E o rosa é bem delicado, né, gente? A gente vê o rosa como uma cor feminina. A gente vê o rosa, você vai numa loja ver roupinha de menina, quase tudo vai ter alguma coisa em rosa. Às vezes quem não gosta, ou se a criança não gosta, às vezes tem que até comprar no departamento masculino as roupas da criança, porque nem sempre tem coisas sem o tom rosa para meninas. Então, só que ele também é infantil, é o feminino trazido um pouco pro lado infantil. Então a gente tem que tomar cuidado com rosa para não tornar o nosso espaço infantil, para não parecer que a gente é muito infantil. Porém, por exemplo, um rosa queimado e etc, ele pode não sugerir isso, tá? O rosa, ele é amor, ele é carinho, ele é assim como uma criança, ele traz uma felicidade, né? Só que tem que tomar cuidado, porque usado por um adulto pode levar a crer que é infantil. E por que eu digo isso para tomar cuidado? Porque às vezes não é o seu objetivo. Às vezes você é um adolescente de 15 anos e você ama rosa, tudo bem você parecer infantil, você ainda é uma pessoa, um adulto em desenvolvimento, você tem todo o direito. Agora, se você tem um escritório de advocacia que precisa passar seriedade, precisa passar responsabilidade, se você tacar muito rosa lá, você vai fazer com que as pessoas pensem que você é infantil, que você não sabe o que você está fazendo. Lembra do filme Legally Blonde? Me veio na cabeça quando eu falei isso agora, que ela se vestia muito de rosa e as pessoas levaram um tempão para levar ela a sério. Porque isso pode acontecer, tá, gente? Às vezes pode não ser a leitura que você faz, mas pode ser a leitura que os outros naturalmente vão fazer. Não à toa é usado em marketing demais, tá? Não à toa as pessoas usam todas essas informações que eu te passei para criar uma página na internet de vendas, um botão, para aumentar o número de cliques ou do objetivo deles, né? Daquilo que eles querem que você faça, tá? Da sensação que ele quer que passe para você.
Naturalmente a gente olha uma coisa, um produto que é de spa, um marketing bem feito faz com que a gente olhe para uma coisa e a gente já associe aquilo que ele é. Então você olha para um produto de spa e saiba que aquele creme é de spa. É você olhar para um produto de verão e saber que aquilo é de verão. É você saber naturalmente o que é mais ou menos um produto. É você naturalmente olhar para aquele produto e fazer a leitura do que ele é. Então, às vezes, não é exatamente o seu objetivo. Você, sei lá, se sente alegre, feliz e quer pôr lá no seu escritório, por exemplo, né, rosa, que nem eu dei o exemplo agora. Só que quando seus clientes chegarem, o que eles vão pensar de você? É isso que você quer que eles pensem? Que tipo de cliente você tem? Que tipo de pessoas você quer que faça aquela leitura? Porque a gente está falando de casa, aí às vezes a gente está falando de alguma coisa que realmente quase não entra ninguém, né? Que poucas pessoas vão frequentar. Porém, se a gente tiver... mas às vezes isso é a leitura que faz até o seu marido sobre você, tá? É a leitura que seu filho faz sobre você. Mas às vezes... Tudo bem você só pensar em você e falar assim, sei lá, eu moro sozinha, o meu objetivo de vida é esse, eu vou escolher essas cores porque eu sei que vai me beneficiar. E tudo bem. Só que se não for, se de repente na sua casa você for receber cliente, você vai ter que pensar o que aquele cliente vai sentir quando entrar na sua casa, o que seus amigos vão sentir. Você quer que eles sentem sono? Que eles cheguem, se deparem com um mar de azul, que dê uma preguiça, que eles vão, sabe? Ou você quer que eles ativem, mas nem tanto, porque você também não quer expulsar eles com a quantidade de amarelo, por exemplo, que pode ter lá, ou de vermelho. Então você quer que eles se sintam confortáveis, mas nem tanto a ponto de dormir, né? Então assim, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês analisarem melhor o uso das cores com esse vídeo. Porque eu fiz um teste no Facebook e fui colocando as fotos desses espaços numa cor só verde. E às vezes eu fazia de propósito e eu colocava tipo algo que é contraditório para a cabeça das pessoas, tipo vermelho no quarto, sei lá. E aí a pessoa falava assim, mas não dá, não conseguiria ficar nesse quarto, não, entendeu? Mas o que eu queria mostrar agora com o vídeo, fechando e concluindo esse assunto, é que a gente pode usar vermelho no quarto. O vermelho é super sensual. Se de repente o seu objetivo ele tiver a ver com o relacionamento que você tem com seu marido, etc., talvez ele seja uma cor boa sim, só que você não precisa pintar todo o seu quarto de vermelho, porque talvez se você for muito agitado, seu marido também, isso também pode te levar a uma raiva, a briga, a perturbação. Agora, você pode usar na roupa de cama, numa peseira linda que fica lá em flores. Existem várias formas de usar cor, não precisa pintar uma parede inteira daquela cor se você não quiser, tá? E assim, o que eu tô falando, como eu já tentei explicar aqui, é um elemento de cada cor, mas existem várias coisas, né? Existe a balança, às vezes você está usando uma cor mais agitada, só que você está usando uma decoração que cria um sentimento de paz, etc. Então, sei lá, por exemplo, você coloca muita planta, muita coisa de madeira clara, muita coisa de palha, você cria, sabe assim, pedra, uma coisa meio natural, mas você pinta uma parede de amarelo. Isso vai realmente influenciar muito no seu ambiente? Vai ser tão perturbador assim? Provavelmente não, provavelmente vai dar sabe, um up, né? Então, não é fácil. Não é simplesmente chegar e falar, vou usar isso porque diz lá que é bom. É a gente analisar o que o resto da decoração tá passando e o que eu quero fazer, combina? Porque tem cor que às vezes, que nem eu falei, o industrial normalmente, se você pegar um móvel industrial, pintar ele todo de rosa e fazer a sua decoração puxado para cor, sei lá, pastel, provavelmente não vai ficar com cara de nada urbano e moderno e industrial, entende? Então você precisa entender um pouco do seu objetivo. E uma forma de fazer isso é pesquisar a referência. Tá? Porque você vai ver que normalmente, eu não gosto muito de falar de estilo, exatamente, porque eu acho que é pegar umas características e encaixotar e falar assim, é isso. Mas eu acho que quando a gente está no começo da decoração, entender as características do estilo pode facilitar a sua vida em como você vai usar esses elementos, tá? Então, se você quer um estilo industrial, você vai ver que existem elementos e cores que são usadas mais naturalmente nesse estilo, e aí você se mantém naquilo. O que é importante para usar cor? É a paleta que a gente escolhe. Eu quero tal cor na minha decoração, eu já escolhi 1 ou 2 tons de neutro, vou escolher mais 1 ou 2 de, por exemplo, tô chutando, tá? De uma cor um pouco mais ativa ali, e aí
eu vou usar essas cores. Essa minha paleta, ela vai ser a paleta da minha casa. E a não ser que eu mude a paleta em algum momento e desalinhe esses elementos, aquilo vai ser até o fim. Ou seja, se eu escolhi para minha casa, e pode ser paleta, não precisa nem ter cor. Talvez pode ser só em neutro, pode ser com detalhes em cor, mas enfim, tem que escolher as cores que vão ter. Então, se você escolhe que na sua casa vai ser branco, bege e preto, com alguns tons de amarelo, e você passou por algum elemento que era azul, e por mais que você amou, você sabe que não cabe na sua paleta, na sua decoração, você não compra. Já é uma forma de você entender aonde você quer chegar e você não brigar muito. Se você souber montar essa paleta, se vocês quiserem saber como, eu posso fazer outros vídeos para ensinar. E aí a gente vai encaixando esses elementos, são vários, né? Normalmente não é só um elemento, a cor é um dos elementos e são vários. Mas você saber as cores que você quer já é é super eliminatório para você eliminar muita coisa que não precisa e que você não vai comprar para sua decoração, tá? Então, vou embora. Agradeço muito para quem ficou até aqui. Um grande beijo. Aceito perguntas, sugestões. Vou convidar quem não segue. Eu tenho o Como Decorar a Minha Casa no Instagram, no YouTube e no Facebook. E eu vou postar conteúdos semelhantes a esse, de diversos assuntos, nesses 3 lugares. No Instagram, infelizmente, os vídeos têm que ser curtos, então, para ter vídeos mais longos assim, tem que me encontrar ou no YouTube ou no Facebook, porém, me encontre onde for melhor para você e mande pergunta, tudo, porque eu vou aproveitar para tirar dúvidas e fazer cada vez mais vídeos para vocês, tá bem? Beijo, obrigada!